Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quarta-feira da Liga dos Campeões. Vai começar o Sporting daqui a nada, portanto não vou conseguir falar do dia, não vou conseguir falar aqui, fazer aqui um recap desta quarta-feira, porque estamos a gravar, acho que são 5h40, o Sporting vai começar daqui a nada. Eu, a meio do jogo do Sporting, mais coisa, menos coisa, já não posso estar aqui, já não posso estar em casa, quero ver aqui um bocadinho do jogo. Vou gravar o vídeo de hoje e vou gravar o vídeo de sexta-feira, ou para sexta-feira, a seguir a este, portanto, têm que ser gravados agora, portanto, não dá para fazer o recap, portanto, vamos apenas falar aqui dos jogos da Liga Europa. Vamos acrescentar aqui um jogo da Conference League, o Heidenheim Copenhaga, pelo fator ser de segunda mão e haver aqui alguma necessidade e uma equipa em desvantagem apenas por um golo, equipas que são relativamente overs, e o Copenhaga voltou à competição esta semana. À competição dinamarquesa esta semana, e depois vamos falar aqui de Liga Europa, jogos como por exemplo o Gala AZ, o Bodo Twente, Pilsen, Frankfurt, que não falamos na primeira mão, a Real Sociedade Midtjylland e a Roma Porto. Portanto, já sabem, estes vídeos são apoiados pela mybest.bet, é uma casa nova, tem-me apoiado agora nos vídeos, é uma casa muito bacana, tem uma margem de crescimento gigante, porque é uma casa mesmo muito nova. Também temos o apoio da Bet7, como temos tido sempre. Os links estarão no comentário fixado com o código Big Mac. E já sabem, subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso, ajuda a crescer. Metam like e comentem, que isso é sempre extraordinário. Portanto, vamos lá para esta quinta-feira. Para esta quinta-feira, deixem-me só, para esta quinta-feira temos, lá está, o tal Heidenheim Copenhaga, o único jogo que temos aqui selecionado da Conference League. Vocês sabem que é uma competição que nunca se trabalhou muito. Na Conference League temos aqui o Heidenheim contra o Copenhaga. O Heidenheim nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, em casa contra o Union Berlin por 2-0 e fora, na Dinamarca, contra o Copenhaga por 2-1. E tem depois aqui um empate também na Conference, no último jogo da fase de grupos, contra o St. Gallen. E de resto, tudo derrotas. Em relação ao Copenhaga, teve apenas o primeiro jogo desta nova temporada esta segunda-feira, penso que foi na segunda-feira, o Randers contra o Copenhaga. O Copenhaga venceu por 2-1, nós até tínhamos ambas marcam aqui pré-live. Antes disso, apenas amigáveis e jogos para a Conference League. Portanto, há aqui um fator interessante. O Copenhaga perdeu por 2-1 dentro de casa, volta à competição esta semana, ou seja, tem aqui uma competitividade maior, digamos assim, em relação ao primeiro jogo, e para isso temos aqui um Heidenheim mesmo favorito, muito ligeiramente favorito, 2.51, e o Copenhaga 2.72. Temos aqui o over 1,5, 1.27, para mim tem imenso valor. Over 2,5, 1.95 tem imenso valor, e ambas marcam a 1.68, praticamente a 1.70, para mim também tem imenso valor. Vamos ter um Copenhaga vai a perder na primeira eliminatória, um Copenhaga que não é assim tão forte defensivamente quanto isso, sofre golos com alguma regularidade, e é um Copenhaga com necessidade, ou seja, vai jogar na maior parte do tempo com pelo menos o objetivo de fazer golo, tem pelo menos de fazer um golo para empatar a eliminatória, e o Heidenheim vai ter espaço para contra-atacar, vai jogar em casa na Alemanha, é sempre um jogo complicado, portanto acredito mesmo no over 1,5, no over 2,5, no ambas marcam. Estamos a falar de odds respectivamente de 1.67, 1.95 e 1.69. Daí eu ter escolhido este jogo aqui da Conference League. Em relação à Europa League, temos aqui um Galatasaray contra um AZ Alkmaar. O Galatasaray perdeu por 4-1 contra a equipa do AZ na primeira mão desta eliminatória, porém estas equipas têm uma característica, para já são 3 golos de diferença, é complicado, mas jogam em casa. Agora ficaram sem um jogador, acho que foi na segunda parte ou no fim da primeira. Jogam em casa, está a pagar 1.65, portanto alguma especulação em volta aqui do Galatasaray, é normal. Temos o over 1,5, 1.12, normal também, o over 2,5, 1.43, que parece-me perfeitamente legítimo. Ambas marcam 1.48, parece-me perfeitamente legítimo, portanto não fugiria muito por aqui. Acredito que o Galatasaray não perca este jogo em casa, pelo fator casa. A equipa do AZ vem de 3 vitórias seguidas, todas elas em casa. Venceu o Willem de segundo por 2-0 fora de portas, mas fora de portas nas competições europeias tem aqui uma derrota contra o Frankfurt, tem aqui um empate, uma derrota contra o Frankfurt, depois tinha que andar aqui mais para baixo, mas ou seja, é uma equipa que sofre mais golos fora de portas sofreu aqui
Contra o PSV 2 golos também, e não venceu a equipa do Utrecht. Portanto, acredito num Galatasaray com muita vontade, com muita fome neste jogo, porque precisa mesmo de fazer golos, precisa de vencer o jogo e não chega a ser por 1 ou por 2. Portanto, acredito numa entrada forte, acredito num jogo para golos, e daí estar aqui selecionado um over 2,5 e ambas marcam. Em relação ao Bodo Glimt contra a equipa do Twente, nós já falamos no primeiro jogo falando do ambas marcam e do over 1 e do over 2,5, e aqui vamos falar exatamente do mesmo. O Bodo em casa é uma equipa bastante forte, ainda não voltou ao campeonato norueguês, está prestes a voltar, porém Bodo dentro de portas é uma equipa forte, venceu a equipa de Maccabi, venceu o Besiktas, venceu o Lillestrøm, isto em novembro, nos últimos jogos. Fora de portas, ainda assim fez gol no Twente, fez gol no Nice, perdeu aqui contra o Sparta e contra o Düsseldorf, mas estamos a falar de jogos amigáveis, e custou muito a vida ao Manchester United em Old Trafford. Portanto, é uma equipa muito forte dentro de portas, dentro de um contexto de Liga Europa. Temos aqui a vitória a 1.96, acho um modo justa, mas eu aqui irei-vos falar sempre over 2,5 1.60 e o ambas marcam 1.53, tal qual como falamos na primeira volta. Em relação à Vitória Pilsen contra o Ferencváros, nós não falamos deste jogo na primeira volta, falamos apenas agora pela necessidade. O Vitória Pilsen dentro de portas é uma equipa que vence praticamente todos os jogos, uma equipa que marca muitos golos, obviamente que na liga interna são equipas muito mais frágeis do que em contexto europeu, portanto acaba sempre por ser um bocadinho difícil fazer aqui a comparação, mas o Ferencváros venceu por 1-0 dentro de portas, e agora o Vitória Pilsen recebe com a oportunidade de virar a eliminatória dentro de casa. Marcou, por exemplo, um gol ao Bilbao em Espanha, venceu por 2-0 em casa a equipa do Anderlecht, que fez a vida negra à equipa do Porto, por exemplo. Portanto, não é assim tão frágil quanto isso em contexto europeu. E termos aqui uma vitória do Pilsen 1.65 parece-me perfeitamente normal, mas temos aqui até consigo ver aqui algum valor no Vitória Pilsen a qualificar-se a 1.95, mas eu aqui iria-vos falar do over 1,5 a 1.30. É a única entrada que eu vou-vos falar aqui como prognóstico para este jogo, e foi a única justificação para trazer este jogo. Over 1,5 a 1.30 nestas condições parece-me ser uma odd muito boa se vocês quiserem juntar a alguma coisa. Em relação à Real Sociedade contra a equipa do Midtjylland, temos uma Real Sociedade a 1.55, Midtjylland a 6, temos um over 1,5 1.30 também, over 2,5 1.95, e o ambas marcam a 2.01. No primeiro jogo, o jogo ficou 2-1 para a equipa da Real Sociedade, portanto a Real Sociedade recebe uma equipa já com a eliminatória, não ia dizer resolvida, com a eliminatória a seu favor, portanto não há necessidade da equipa da casa de vencer, o próprio empate chegará. Do outro lado temos um Midtjylland com necessidade de vencer, um Midtjylland que jogou também a primeira jornada aqui do campeonato dinamarquês, venceu por 1-0 no dia 16 de fevereiro, e o Real Sociedade perdeu fora de portas contra o Betis por 3-0. 5 vitórias, 5 derrotas nos últimos 10 jogos da Real Sociedade, não há qualquer empate e temos apenas um under 1,5. Do lado do Midtjylland é sempre um bocadinho diferente porque não há competição a rolar neste momento, mas nos últimos 10 jogos perdeu 4, um deles, e venceu 5, um deles um amigável. Aqui, o que eu vejo com algum valor é o over 1,5, exatamente pelo mesmo fator do jogo do Ferencváros em casa do Vitória Pilsen. A questão da necessidade de uma das equipas fará com que o jogo se parta à partida desde bem cedo, e o jogo partir-se à partida desde bem cedo, termos overs 1,5 com odds perto de 1.30, na minha opinião tem sempre valor. Em relação ao último jogo, falamos agora da Roma contra a equipa do Futebol Clube do Porto. Temos a Roma a 1.75, Porto a 4.99, basicamente a 5. Temos um over 1,5 1.30, over 2,5 a 2.0 e o ambas marcam a 1.88. Aqui a Roma vem de uma boa fase, está numa boa forma. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, contra o Milan para a taça italiana e contra o AZ fora de portas na Liga Europa. Empatou no Dragão num jogo relativamente tranquilo, digamos assim, da Roma, até à expulsão do Cristante. E em relação ao Porto, vive aqui momentos um bocadinho complicados, digamos assim, porque não tem vencido muitos jogos. Estamos a falar, nos últimos 6 jogos tem apenas 2 vitórias, uma fora de casa contra o Maccabi e também fora de portas contra a equipa do Farense, em jogos não muito bem conseguidos também, o que gera aqui algumas dúvidas em relação a muita coisa. Porém, já se começa a ver aqui alguma ideia, já se começa a ver aqui, e isso é alguma esperança que os adeptos do Porto têm tido. Começa a ver aqui alguma ideia de jogo, começa a ver aqui alguma coisa que pelo menos parece estar planeada, e isso pode ser o princípio de alguma coisa, e isso é sempre
é sempre o primeiro passo para alguma coisa e é preciso tempo para isso. E agora começas a questionar mais a qualidade do próprio plantel do que a qualidade do treinador. Portanto, o Porto está aqui numa fase um bocadinho mista de emoções, onde o Porto não tem vencido muitos jogos, porém não tem vencido muitos jogos, porém tem mostrado alguma coisa diferente dentro de campo, apesar das exibições não serem incríveis, vê-se ali alguma base, pelo menos, de ideia. Temos aqui a Roma a 1.75. Eu vejo algum valor nesta vitória da Roma, sinceramente, a 1.75. Acredito que o modo justa, face ao momento das duas equipas, andaria ali à volta de 1.65, 1.70. Portanto, eu consigo ver aqui algum valor a favor do lado da Roma. Os overs para mim estão bem cotados exatamente da mesma maneira. Eu digo os overs pré-live estão bem cotados exatamente da mesma maneira. Da mesma razão dos outros jogos, só que ao contrário. Aqui estamos a falar de uma eliminatória que está empatada. Há necessidade de QB das duas equipas, portanto, aqui os overs podem ter muito valor dentro do jogo e não pré-live. Ou seja, no mercado live, eu não vou conseguir acompanhar, mas o mercado live, este over 1,5 a 1.30 pré-live, se o jogo não for um jogo de malucos, mesmo que seja um jogo com espaço, não seja um jogo de malucos, a odds chegará ali perto dos 30, 35 minutos, já 1.70, ou seja, a um modo, na minha opinião, uma boa média de odds para se entrar neste tipo de mercados. Portanto, pode ser interessante trabalhar os overs neste jogo no live, porém, muita atenção para a live, porque não sabemos para que patamares é que o Porto e a Roma querem levar o jogo. Aqui vou só falar mesmo da vitória da Roma, pelo momento da Roma, em comparação ao momento do Porto. Eu acho que o Porto ainda não está preparado para jogos desta dificuldade, desses índices competitivos. Obviamente há ali o fator Pinto Costa, pode interferir aqui e acolá, mas muito sinceramente acho que isso não vai impactar nada, nem a favor nem contra. Viu-se isso um bocadinho no jogo do Farense. Acredito que os jogadores não estavam propriamente abalados dentro do jogo e também não tiveram uma força extra por causa desse acontecimento. Portanto, acredito que isso não mexa praticamente em nada. Portanto, aqui vamos falar da vitória da Roma, com muita precaução ainda assim, mas a vitória da Roma aqui no Olímpico contra a equipa do Futebol Clube do Porto. Maltinha, estamos falados para esta quinta-feira. Já a seguir vou gravar o vídeo para sexta-feira, portanto já eu sei que o vídeo não vai sair na mesma altura, mas pronto. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, metam um like, subscrevam e comentem o canal, que isso ajuda-me imenso. Aqui a cena do subscribe não está a aparecer, está ela. Isso ajuda-me imenso a crescer. Temos aí ideias muito bacanas para o canal, tudo relacionado com apostas esportivas, que é o ramo. Queria em conta também na Buy My Best, que é aqui o patrocinador destes últimos vídeos. Casa nova, casa a crescer, casa que vai ter tudo e mais um par de botas que todas as outras casas têm em separado, ou seja, vai ter um cash-out bacana, vai ter bet builder, vai ter códigos para boletins dentro de muito em breve. Portanto, criem em conta e experimentem a casa, as odds têm sido bacanas também. E qualquer coisa que vocês precisem, qualquer erro, qualquer coisinha, falem para eu também conseguir reportar. Porque é para isso que também eu digo sempre que é uma casa nova, porque tem uma margem de progressão muito grande, por isso é que eu gosto de usar essa expressão. Maltinha, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido uma boa quarta-feira, porque tendo em conta que eu não consegui ver, portanto espero que venha a vitória do Dortmund, espero que venha o over 3,5 no Real Madrid, o over 2,5 na Juventus e o under 3,5 no PSG Brest. Maltinha, muito obrigado a todos, e ambas marcam over 2,5 na Premier League. Maltinha, muito obrigado a todos e até amanhã.